bom dia, queridos, queridas que estão no secreto com elas, com as mulheres tremendas da palavra do Senhor, todas elas que são mencionadas aqui na palavra de Deus estão por causa de um propósito do Senhor. Tem o seu motivo, tem o seu ensinamento e tem aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. E hoje nós vamos estar lendo em 2 Samuel 21, de 10 a 14, a palavra do Senhor diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Batseã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram a Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se tornou favorável para com a terra. É muito interessante quando nós lemos a palavra do Senhor com muito cuidado, de observar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Quando nós vemos a posição de Rispa, né, aquela mulher que já foi falada aqui, que já tem sido mencionada, e a pastora Noemi falou no dia de ontem para vocês e compartilhou, né, conosco sobre Rispa. Mas eu li novamente o versículo 10 por causa do contexto todo, né, desse posicionamento de Davi, o que ele proporcionou por causa da atitude de Rispa. É interessante nós lembrarmos que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, né? E os filisteus falaram para ele: venha, venha, porque nós vamos te colocar para você ser consumido sobre as aves do céu e os animais e feras do campo. E quando a gente vê a atitude de Rispa, quando ela protegeu os seus filhos e os filhos da sua irmã, né, da sua cunhada, no caso aqui, né, quando ela protegeu os filhos de Saul ali, eles estavam, desculpe, não era cunhada, ela era concubina, né, de Saul. Rispa era concubina de Saul. Então, ela estava ali numa atitude de proteção, de cuidado, para que não se cumprisse o prazer do inimigo sobre os restos mortais dos seus filhos, né, da descendência de Saul. Ela estava protegendo a memória deles, ela estava protegendo e não permitindo que o inimigo tivesse prazer de concluir aquilo que ele lançara, né, há muito tempo já sobre. Era o prazer dos filisteus, era ver que aqueles sobre quem eles tivessem vitória fossem consumidos pelas aves e pelas feras dos campos. Então Rispa se colocou de uma forma tremenda e Davi, vendo a atitude dela, se compadeceu e juntou daí os ossos dos filhos de Saul, todos, junto com Saul e Jonatas, e os enterrou no campo do seu pai, do pai de Saul, que era Quis, né? E daí, depois daquele tempo, daquele resgate, daquela dignidade recuperada, porque quando os ossos eram colocados na sepultura, eles eram dignificados, né? Eles foram enterrados como reis, né? Como da linhagem do rei Saul. Então, a dignidade deles foi recuperada e foi por isso que Rispa lutou. Foi por isso que Rispa se colocou ali, e não foi por pouco tempo. A previsão é de mais ou menos 6 meses, desde o início da colheita, né, da cevada, até o fim da colheita, até que as chuvas chegassem.
E pela história nós vemos que isso durou aproximadamente de abril a outubro, são 6 meses, aonde ela ficou ali, não permitindo que ninguém, nem nada, nem nada roubasse a dignidade da linhagem de Saul como rei, né? Então, e Davi fez aquilo e resgatou. Quantas vezes nós desistimos de lutar pela dignidade da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa memória, por coisas muito menores do que isso, não é mesmo? E o Senhor me coloca, a mim e a você, mulher, como resgatadores, cuidadores da dignidade da família, cuidadores da história da família, cuidadores da memória dos nossos filhos, para a glória de Deus. Então, que você se levante e não fique presa a tempo, né? Ah, não, Deus não agiu ontem, estou esperando de ontem, porque nós somos imediatistas e queremos que seja hoje, agora, nesse momento. E às vezes o tempo, na maioria das vezes, né, o tempo de Deus é perfeito. E quando vem, ele manda daí um tempo novo. E a palavra do Senhor diz que Deus se tornou favorável para com a terra. E Deus, com a chuva, trouxe bênção novamente sobre o povo de Israel. E eu tenho certeza que se nós prevalecermos, se nós cuidarmos de preservar a memória, de não permitir que o inimigo leve a cabo todo o seu intento, né? Todo o seu, não importa a circunstância, não importa a luta, não importa as derrotas nas batalhas que nós tenhamos. O importante é que o final da guerra, o Senhor garante que a vitória é nossa. Deus abençoe muito o seu dia e que os exemplos da palavra do Senhor sejam contundentes na nossa vida, sejam fortes e que nós sejamos realmente aqueles que professam, declaram e são testemunhas vivas de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus de toda a glória, guarde cada uma de nós nesse dia, para a honra e glória do nome do Senhor, e que o Espírito Santo venha revelar a sua palavra de forma extraordinária aos nossos corações. Deus abençoe em nome de Jesus.